Bom dia, que alegria mais uma vez termos esta feliz oportunidade de estarmos juntos para adorar, louvar e exaltar o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E também exaltar a Deus, que pela sua graça nos escolheu para fazer de nós filhos amados seu. Eu quero convidar você, na abertura desse culto matutino, a abrir sua Bíblia no Salmo 29, nós faremos a leitura dos versículos 1 e 2 e pularemos para o versículo 11. E no momento oportuno que você possa então ler todo este capítulo. A palavra de Deus diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que nesta manhã nós possamos de todo o coração, em espírito e em verdade, sob o controle do Espírito Santo, estarmos tributando ao Senhor glórias devidas ao seu nome. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nesta manhã e no dia de hoje. Oremos. Querido Pai, que alegria estarmos na presença do Senhor, que alegria podermos abrir a Tua Palavra e conhecer-Te melhor através daquilo que o Senhor tem revelado a nós pela Bíblia Sagrada. Ó querido Deus, que nesta manhã o Senhor possa receber a nossa adoração, que ela seja feita, ó Deus, em espírito e em verdade, e que possa agradar a Ti, ó Deus, os louvores que estaremos prestando ao Senhor. Também oramos que a Tua Palavra venha de encontro às nossas vidas, venha nos transformar, venha nos purificar, venha nos moldar para a glória e honra do Teu nome. É assim que nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Queridos, eu quero passar algumas informações para vocês neste momento. A primeira informação é que neste mês nós iniciamos já o nosso desafio de promessa de fé para o ano de 2020-2021, de outubro até setembro do ano que vem. No mês passado nós tivemos vários missionários pregando no culto matutino, apresentamos vários vídeos mostrando o trabalho dos missionários, e agora é hora de colocar em prática. Ore ao Senhor e que nesse mês você possa ser um integrante deste grupo de irmãos que participam das ofertas missionárias Promessa de Fé. Nós gostaríamos muito que o valor aumentasse, não somente para pensarmos na possibilidade de um reajuste aos nossos missionários, como também a possibilidade de acrescentarmos um ou outro missionário, missionários que estejam aguardando a nossa adoção. Mas é importante que você participe com uma oferta missionária. Você pode colocar no envelope e colocar lá o valor do teu dízimo e também o valor da sua oferta Promessa de Fé, e o tesoureiro, quando pegar esse envelope, vai saber direcionar o que é o dízimo, o que é a oferta para missões. E se você fizer o depósito, que você comunique ao tesoureiro qual é o valor do seu dízimo, qual é o valor da promessa de fé. Tá bom? Nós retomamos os nossos cultos às 18 horas. Nós estamos atendendo a todo o protocolo de distanciamento, de higienização das mãos, de álcool gel, de máscara, mas não há mais a necessidade de se inscrever para o culto. Este é o novo momento que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. Já existe a possibilidade, o nosso templo comporta, de nós colocarmos um número maior de pessoas no culto, ainda respeitando os distanciamentos. Portanto, não há necessidade de inscrição. Você já pode vir direto e que você encontrará lugar para participar do culto a Deus.
E o terceiro aviso que eu quero colocar para vocês, irmãos, é que fiquem em oração. Nós estamos orando para pensarmos na possibilidade de retomarmos o nosso culto matutino e de alguma forma iniciarmos a nossa escola bíblica dominical presencial também. Nós não sabemos exatamente como vai ser, mas ore por isso, para Deus nos dar sabedoria à liderança da igreja, para encontrarmos um meio onde possamos trazer de volta o nosso culto matutino presencial, escola dominical, sem afetar a nossa saúde, tá bom? Fique em oração, logo estaremos dando instruções com relação à possível volta para os cultos matutinos. Que Deus te abençoe, um bom dia, uma boa escola bíblica dominical para todos. És o meu
Que privilégio nós temos de poder estudar a palavra de Deus. E durante esse tempo em que nós temos mantido o nosso isolamento, nós temos estudado o livro de Hebreus. E como eu tenho sido enriquecido com o estudo desta carta aos Hebreus. Eu espero que você também esteja sendo enriquecido pelas lições que temos aprendido neste livro. E hoje nós vamos nos deter no capítulo 12, nos versículos 18 a 29. Eu farei a leitura desse texto e você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Esse texto fala do contraste entre Sinai e Sião. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos mais uma vez pedir a Deus a sua direção para a reflexão desse texto neste momento. Querido Pai, obrigado pela leitura desse texto, mas nós dependemos totalmente da ação do Teu Espírito Santo, para que esse texto seja bem claro ao nosso entendimento e à nossa compreensão. E que o Teu Espírito Santo esteja também, ó Deus, com aqueles que estão ouvindo, para que eles tenham clareza na compreensão daquilo que estamos estudando e que todos juntos possamos praticar os ensinos da Tua Palavra com alegria e com temor ao Senhor. Ensina-nos nesta manhã, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, este parágrafo que nós lemos, especialmente nos versículos 18 até o versículo 24, é o clímax desta carta dirigida aos Hebreus. E aqui, novamente, o autor faz contraste entre as duas alianças que nos foram propostas. A antiga aliança, baseada na lei, e a nova aliança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos estudado desde os primeiros capítulos que o autor de Hebreus demonstrou a superioridade
da nova aliança em detrimento da antiga aliança. Então mostra mais uma vez o contraste entre a velha e a nova, entre a lei e o evangelho. No versículo 18, que diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade. O contraste aqui neste versículo se faz entre o Monte Sinai, intocável, conforme o texto de Êxodo capítulo 19, versículo 12, que diz: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Isso é o que diz o livro de Êxodo 19:12, que foram as instruções de Deus para o povo de Israel, que não deveria se aproximar daquele monte, e se ele ultrapassasse os limites estabelecidos por Deus, seria morto. E o Monte Sião, que é o monte celestial, que está descrito aqui nos versículos 22 a 24, que diz: mas tendes chegado ao Monte Sião. Está falando do monte da nova aliança, não um monte terreno, mas um monte celestial, que diz: e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às intocáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Assim, irmãos, o Sinai terreno nos remete à lei. O primeiro causa terror no povo, e até mesmo terror no próprio Moisés. Olha o que diz Deuteronômios, capítulo 5, no versículo 25. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. No texto de Atos, no capítulo 7, nos versículos 31 a 32, Lucas, escrevendo à igreja do primeiro século, através desta carta que foi enviada a seu amigo chamado Teófilo, diz: Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Agora vejam o que Lucas fala acerca de Moisés. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Até mesmo Moisés temeu diante daquela situação em que ele se encontrava no Monte Sião, no monte terreno que simbolizava a lei de Deus para o povo. O Monte Sião celestial trata da nova aliança, representa a presença divina, onde Deus mora entre o seu povo. Trata-se da Jerusalém celestial, em cuja cidade os cristãos são os verdadeiros cidadãos. No texto de Hebreus capítulo 12, versículo 23, que fala dos primogênitos arrolados, que fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são eles? Certamente os primogênitos arrolados refere a todos os santos, a todos os filhos de Deus que fazem parte da igreja sob esta nova aliança. Os espíritos dos justos certamente faz referência aos santos do Velho Testamento, agora aperfeiçoados
pela morte de Cristo na cruz, quando Ele derramou o seu sangue precioso para nos purificar de todo o pecado. E o texto de Hebreus também, no capítulo 11, no versículo 40, diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Certamente fazendo referência a esses espíritos dos justos, que são os santos do Velho Testamento. Assim, depois dele clarear novamente sobre a superioridade da nova aliança, o autor de Hebreus dá algumas orientações aos seus ouvintes. Orientações que também servem para a nossa vida espiritual. Orientações que servem para todos os crentes, de todos os lugares, espalhados pelo mundo. E a primeira orientação que o autor de Hebreus fala a nós, que somos cidadãos desta Jerusalém celestial e que ainda estamos aqui neste mundo, ele nos adverte: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Certamente, o autor de Hebreus está aqui focalizando aqueles irmãos em Cristo que, por conta das perseguições, das grandes dificuldades que eles estavam enfrentando por proclamar o nome de Jesus desta nova aliança, estavam desanimando, estavam se afastando, estavam voltando ao judaísmo. E agora ele fala: olha, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Também ele está se referindo a si mesmo, que está escrevendo esta epístola. Olha, não recuse isto que eu vos apresentei, não recuse as exortações que eu estou dando para vocês permanecerem firmes, confiando em Cristo, mesmo em meio a terríveis perseguições e fortes aflições. Não recuseis ao que fala. Irmãos, esta mesma advertência que o autor de Hebreus faz aos seus ouvintes, o apóstolo Paulo fez também para o seu filho na fé, Timóteo. E aqui no texto de 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz a Timóteo estas seguintes palavras. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Estou lendo 2 Timóteo. 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida. Satanás está empreendendo todos os meios, todos os recursos que ele dispõe para de alguma maneira nos afastar dos caminhos do Senhor. Satanás tem usado de toda a estratégia que ele dispõe deste mundo, cujo Deus é Ele mesmo, para nos iludir, para nos enganar, para nos afastar dos ensinos da palavra de Deus e nos afastarmos de Deus. Então a Bíblia fala: tem cuidado de ti mesmo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque
precisamos reconhecer que ainda existe dentro de nós uma natureza caída, uma natureza que tem prazer, infelizmente, no pecado, e que nós precisamos lutar contra esses desejos carnais que emanam do nosso coração. A palavra de Deus diz que do coração do homem procedem os maus desígnios. Isto acontece conosco. E nós temos que tomar cuidado para que nem a velha natureza, nem o mundo e nem Satanás com suas sutilezas, com seus ataques, venham nos derrubar, venham nos afastar dos caminhos do Senhor. Então a Bíblia fala, tenha cuidado, não recuse aquele que fala com você quando apresenta para você os ensinos da palavra de Deus. Tenha cuidado de ti mesmo. Ainda o apóstolo Paulo fala, e da doutrina. Irmãos, o que é a doutrina? A doutrina é o conjunto de ensinamentos que nos foram entregues através dos profetas do Velho Testamento, da qual nós temos o cânon do Velho Testamento, que vem de Gênesis a Malaquias, e também os ensinamentos que nos foram dados através dos apóstolos, que são textos inspirados por Deus, e que vai então de Mateus até Apocalipse. É a doutrina, é o ensino da palavra de Deus. E nós temos que ter nesse ensino a nossa regra de fé e de prática. Irmãos, muitos cristãos estão deixando de lado a palavra de Deus. Estão confiando mais nas suas próprias experiências pessoais do que confiar na palavra de Deus. E aqui está uma advertência: tem cuidado de ti mesmo. E cuidado para que você não seja como um menino agitado de um lado para o outro por todo o vento de doutrinas, pela artimanha de homens que querem nos conduzir ao erro. Está descrito lá no texto de Efésios, capítulo 4, 14. Nós precisamos crescer na fé, crescer no conhecimento da palavra de Deus, praticar os ensinos da palavra de Deus, que faz parte do cuidado que nós devemos ter com a nossa vida pessoal e também o cuidado que nós devemos ter com o ensino da palavra de Deus. A segunda advertência, irmãos, que nós podemos retirar aqui do texto de Hebreus, do capítulo 12, está aqui quando ele diz assim: retenhamos a graça de Deus, versículo 28, por isto, recebendo nós um reino inabalável, o reino de Deus, cujo rei é Jesus Cristo, é um reino espiritual, será um reino literal, quando Jesus voltar com os seus santos, para estabelecer o seu reino literal, que nós aguardamos após a grande tribulação milênio, mas agora é um reino espiritual. E ele diz: retenhamos a graça de Deus. Irmãos, que bom que nós podemos desfrutar da graça de Deus. A graça de Deus é suficiente não somente para nos salvar da condenação eterna. É o que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas a graça de Deus, irmãos, ela não é disponível apenas para a nossa salvação. A graça de Deus, ela é disponível a nós para podermos viver a vida cristã de forma agradável a Deus. E nós continuamos recebendo a graça de Deus, que é inesgotável e que nos é derramada dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. A palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 1, no versículo 16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então a graça de Deus continua sendo derramada. E o que é a graça de Deus? É a misericórdia, é o favor não merecido. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Que bom que nós temos um Deus de misericórdia, porque apesar de pecarmos, e Deus sabe que nós somos pecadores e falhamos aqui e ali, Ele estende a sua graça para que por meio dela possamos confessar os nossos pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus, e assim continuar vivendo para a glória do seu nome. Então retenhamos a graça, não despreze a graça de Deus. Se você tiver cometido algum pecado, não fuja da presença de Deus envergonhado por causa do seu pecado. Não faça como Adão e Eva fizeram, se esconderam. Não, volte-se para Deus, porque Deus tem prazer e deleite em exercer a sua graça e estender o seu perdão e te dar forças para você se reerguer e continuar vivendo a sua vida cristã, exaltando e glorificando o nome de Deus. Vivamos pela graça de Deus. E a graça de Deus não foi suficiente apenas no passado para nos salvar, no presente para nos fortalecer na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa carreira cristã, da qual nós devemos correr com perseverança, mas também a graça de Deus fortalece a nossa esperança para o futuro, quando nós estaremos nos encontrando com o Senhor e o nosso corpo será transformado em glória. Tudo pela graça de Deus. Portanto, tenha cuidado de si mesmo e da doutrina, retenha a graça de Deus, desfrute da graça de Deus. Finalmente, irmãos, a última exortação que o autor de Hebreus dá aos seus ouvintes e que serve de encorajamento para nós também, ele diz assim: retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus. Irmãos, nós estamos aqui para servir a Deus, e o maior exemplo de serviço é o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá no texto de Filipenses, no capítulo 2, que o exemplo que nós devemos seguir, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, porque ele é Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, a sua missão de ter vindo ao mundo para dar a sua vida como pagamento pelos nossos pecados, ele mesmo declarou: eu não vim aqui para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Irmãos, precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo, depois de ter sido alcançado pela graça de Deus lá no caminho de Damasco, ele dedicou completamente a sua vida para servir ao Senhor, para proclamar o bendito evangelho da salvação aos perdidos. E ele expôs a sua vida para cumprir a sua missão em servir a Deus na proclamação do evangelho. Irmãos, sirvamos a Deus. Estamos aqui para dedicar a nossa vida ao Senhor. E o texto de Hebreus diz: sirvamos a Deus de modo agradável. O nosso serviço, irmãos, não tem por objetivo nos engrandecer, não tem por objetivo enaltecer a nossa pessoa. O objetivo do nosso serviço é dar glórias ao Senhor. Quando o apóstolo, ou melhor, quando João Batista foi indagado acerca do seu ministério, ele disse, em referência à pessoa de Jesus Cristo: é necessário que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. E assim nós devemos servir, irmãos,
não para nos projetarmos, mas servir para projetarmos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que Ele cresça e que nós diminuamos, de modo agradável. E servir a Deus de modo agradável, irmãos, é servir conforme os princípios da palavra de Deus. Não conforme eu penso que seja certo. Os fins não justificam os meios. Os meios de servir a Deus estão aqui registrados na palavra de Deus. Então sirvamos de modo agradável. Não somente de forma agradável, mas reverentemente. Porque nós estamos servindo a Deus e não aos homens. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E quando nós estamos servindo a Deus, servindo o próximo, então nós temos que fazer como se fosse para Deus e não para os homens. Quando nós estamos servindo na igreja, irmãos, nós não estamos servindo meramente os nossos irmãos em Cristo, mas nós estamos servindo a Deus. Portanto, devemos fazer de modo agradável e com reverência, e com santo temor, porque estamos servindo a um Deus santo. E o texto termina dizendo justamente isto que nós estamos falando: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Certamente você já ouviu muito falar que Deus é amor. Sim, Deus é amor, e Ele não tem prazer na morte do ímpio. Eu não acredito que Deus tenha alegria até mesmo de disciplinar aqueles que Ele precisa disciplinar para trazer de volta os seus filhos aos seus caminhos. Mas Ele tem que fazer isto, porque Ele é santo, e Ele precisa fazer isto, porque quando Deus fala que Ele é fogo consumidor, faz referência à sua posição de juiz. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus é amor, mas Ele é o justo juiz de toda a terra. Como amor, nós podemos ouvir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como juiz, podemos ouvir as seguintes palavras: quem tem o Filho tem a vida, quem porém não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, Deus é amor, mas Deus é juiz. Que bom saber que os nossos pecados já foram pagos por Cristo na cruz, e todo aquele que se arrependeu e creu em Cristo já não estão mais debaixo da condenação. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:1: nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, 3 advertências, 3 exortações que o autor de Hebreus apresenta para os seus ouvintes e para nós. Tenha cuidado de ti mesmo e do ensino da palavra de Deus. Retenha a graça de Deus. É para você desfrutar desta graça durante todos os dias da sua vida, até o momento em que você for chamado para a glória celestial. E sirvamos a Deus com alegria, de modo agradável, com reverência e santo temor. Que Deus te abençoe, que você possa obedecer esses ensinos que Deus entregou para você nesta manhã. Querido Pai, queremos agradecer pela Tua palavra, que ela realmente seja relevante para a nossa vida e que possamos, ó Deus, ouvir e obedecer às exortações e às advertências que nós ouvimos nesta manhã. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.